Olá, tudo bem? Turma do 8º ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai dar início a mais uma videoaula de arte. Nós estamos na terceira videoaula do 4º bimestre e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando. Vocês sabem muito bem que nós, nesse bimestre, estamos falando um pouquinho sobre o universo da moda, estamos conhecendo um pouquinho sobre a moda e de que forma a moda se relaciona com a arte, né? Então, durante todo esse bimestre, a gente está fazendo vários questionamentos para entender se a gente pode considerar a moda como uma linguagem da arte ou se são linguagens distintas e trabalham juntas. Mas o que a gente pode afirmar é que a arte ela vai se modificando conforme o tempo, né? Então a gente sabe que conforme o tempo vai passando, o contexto social que a gente está vivendo, a arte ela vai acompanhando tudo isso. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, depois que a gente conheceu a figura da Iris Apfel, que é uma figura muito interessante, considerada um ícone fashion, um ícone da moda, mas também é uma artista, também é uma performance. Ela também trabalha com linguagens da arte. A gente viu que teve trabalhos dela que foram expostos em museus. Então a gente está falando aí de uma artista que também é estilista, que faz essa conexão então da arte com a moda. E aí hoje, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as vanguardas da arte. Então a gente sabe muito bem que a arte ela tem um caminho, ela tem uma linha cronológica e ela vai acontecendo conforme o tempo vai passando. A gente estudou no bimestre anterior o impressionismo, que foi um movimento muito importante e na verdade foi um movimento que abriu a era moderna na arte. Porque antes do impressionismo, os artistas ainda estavam enraizados nas técnicas e nas temáticas clássicas que eram anteriores a eles. Então, a gente sabe que a arte ela vai caminhando e ela vai deixando a sua marca, deixando o seu legado. Então, até então, os artistas utilizavam técnicas lá do período do Renascimento, dos períodos clássicos da arte. E aí o que acontece? A partir do impressionismo, a arte abre um novo caminho. E a gente chama esse caminho de modernidade, um período moderno da arte. E nesse momento surgem muitos ismos, muitas escolas de arte, muitos movimentos artísticos. Quando eu falo ismos, eu estou falando do fauvismo, impressionismo, surrealismo, futurismo, entre outros movimentos estéticos da arte que foram surgindo após o impressionismo. Então, vejam como foi importante esse momento, porque ele rompe aí com esses conceitos clássicos e ele traz um novo olhar para a arte. Ele traz novas possibilidades para os artistas. E a gente vai conhecer nessa aula de hoje um pouquinho desses movimentos artísticos que aconteceram então pós o período do impressionismo. E sobre os termos que eles carregam, o porquê que o nome deles é dado dessa forma. Então, para começar, a gente vai falar sobre o pós-impressionismo. Tem gente que gosta de chamar Van Gogh de pós-impressionista, tem gente que não gosta de usar esse termo, é muito relativo. Mas a gente usa esse termo pós-impressionismo porque, na verdade, esse termo ele foi utilizado por um curador de arte que iria fazer uma exposição de arte e entre as obras que estavam lá, uma delas era Manet, que é um artista do impressionismo que nós conhecemos, mas tinham outros artistas que não estavam vinculados a essa linha estética. Então, o curador dessa exposição, vocês sabem que o curador é a pessoa responsável por organizar uma exposição de arte, né? Ele pensou assim: vamos dar o nome dessa
é um artista pós-impressionista apenas. Ele trabalha com várias linguagens. Outra coisa que a gente não pode pensar é que o movimento estético da arte, ele não nasce da noite para o dia. Ah, hoje eu vou fundar o surrealismo. Não. É algo que vai acontecendo, é uma mudança que vai acontecendo de maneira constante. E aí, quando a gente percebe que muitos artistas estão trabalhando dentro do mesmo conceito, da mesma linguagem, a gente consegue, de certa forma, incluir ele nesse movimento artístico. Mas não é legal a gente rotular um artista e torná-lo ele apenas daquele movimento, né? Porque os artistas, eles pegam referências de vários momentos da arte. Então isso é muito importante que vocês saibam. Aqui a gente tem a Noite Estrelada do Van Gogh. Van Gogh é um grande artista e ele traz inovações no que diz respeito às pinceladas, né? A gente já vê aí essa questão dos impressionistas, da captação da luz natural. O Van Gogh tem muito disso. Mas o Van Gogh ele não estava preocupado em representar a luz da maneira realmente como ela era. Então ele utilizava muitas cores puras, né? A gente diz que ele utilizava as cores direto da bisnaguinha lá de tinta, porque nessa época já existia a bisnaguinha de tinta. Então ele traz uma cor muito mais viva aí para essas produções. Então a gente pode chamá-lo de pós-impressionista. Aqui a gente tem Georges Seurat, ou Seurat. Ele também é um pós-impressionista, porque ele vem depois do impressionismo, e ele também trabalha com essa questão da observação externa, né, da pintura da pintura de gênero que a gente chama, que capta uma paisagem, né, um momento ali que está acontecendo dentro daquela sociedade. Nesse caso aqui, eles estão aqui num parque, no bosque, e esse artista, ele traz uma técnica que é muito bacana, que é o pontilhismo. Então toda essa pintura, ela é composta por pontinhos. E aí quando a gente observa ela de longe, a gente vê essa imagem formada, mas se nós observarmos de perto, a gente vê pontinhos. Tem muita relação também com o que os impressionistas faziam, não é mesmo, gente? E a gente vê que eles trabalhavam com pinceladas que não tinham, na verdade, um contorno específico, mas que quando observadas de longe, traziam uma imagem para nós. E se observadas de perto, eram manchas de tinta apenas, né? Então a gente vê que existe então uma relação muito forte desses movimentos estéticos. Esse momento aqui do pós-impressionismo e do expressionismo, ele acontece lá em 1880 e vai até 1906. Então, esses artistas, eles não estavam interessados em representar de maneira fiel a realidade, como uma fotografia. Eles pintavam o que eles sentiam e o que eles queriam passar para as pessoas. Então, é uma pintura muito expressiva, né? A cor tem uma relação muito expressiva e o Van Gogh sabe muito bem disso, né? Por isso até hoje as pinturas dele são mega, ultra valorizadas. Aqui a gente já está falando de um outro movimento estético. Esse movimento se chama Fauvismo. E o Fauvismo acontece de 1905 a 1910. Percebam que ele é um movimento que acontece num período mais curto de tempo, e ele começa no mesmo momento em que Van Gogh estava lá produzindo as suas pinturas pós o período do impressionismo. Fauvismo, na verdade, é um movimento estético muito bacana e interessante, e um dos grandes nomes desse movimento estético é Henri Matisse. Gravem esse nome, Henri Matisse. Henri Matisse é um francês que pintava
obras do Matisse e ele disse assim, esse artista ele parece uma fera pintando. Essas obras parecem ser pintadas por uma fera, porque a gente vê um apelo muito forte de cor. O Matisse utilizava muito o vermelho, o azul. E aí, então, esse termo fauvismo ficou porque ele tem referência à palavra fauve, que é fera. Então, é como se fosse um movimento onde as feras pintavam de uma maneira bem agressiva. Só que, na verdade, produziam-se trabalhos lindos como esse. A gente vê aqui uma referência ao Serra, lá na obra do Matisse, onde ele usa a técnica do pontilhismo também. A gente vê aqui o uso da cor de uma maneira muito, muito potente. Então, toda vez que vocês olharem uma obra que tem um apelo na cor, que esteja vinculada lá a esse período de 1905 a 1910, esse apelo de cor muito forte, muito viva, a gente está falando do movimento fauvista. E o Henri Matisse é um grande representante desse movimento. Essa obra é uma obra muito importante. A gente consegue perceber que esse lugar todo vermelho, assim, às vezes a gente vê a questão da perspectiva não tão trabalhada, não tão elaborada, mas é uma composição muito bacana e interessante. Então, para esses artistas, a cor era o que existia de mais expressivo nessa linha. Então, era uma influência muito grande das tribos africanas. Então, essas cores vivas, elas vêm também aí daquelas pinturas aborígenes australianas, onde os pontinhos e as linhas curvas, elas eram muito presentes. Então, esses artistas, eles se inspiravam muito nisso. E a característica é o uso das cores fortes, contrastantes e também cores que são aplicadas direto do tubo. Não existe a mistura da cor, então são cores que a gente chama de puras, né? Enfim. Vamos lá. Aqui a gente está falando do cubismo. Esse é um autorretrato do Pablo Picasso, que foi um dos grandes nomes desse movimento artístico. O movimento cubista acontece lá em 1907 e vai até 1914. E é importante que vocês saibam que esse nome cubismo não foi dado por eles. Foi o Henri Matisse, aquele artista fauvista que eu mostrei anteriormente, que um dia observou um dos quadros do Picasso, lá do Braque, que também é o nome do cubismo, e ele olhou e falou, nossa, esse quadro parece um monte de cubinho. E aí então ficou esse nome do movimento estético cubista até hoje. O cubismo ele teve várias fases e o Picasso é um dos grandes representantes. É um movimento estético que busca trabalhar a imagem, não de uma maneira real, mas eles brincavam que eles gostavam de estilhaçar as formas. Então, é como se eles abrissem as formas, né? A gente percebe que esse nariz está numa perspectiva totalmente diferente. Esse é um autorretrato. Tem uma questão muito forte com a geometrização. Aqui a gente vê também uma forte influência dos aborígenes, das máscaras africanas. Então, observem que artistas modernos também se inspiram em outras culturas e em outros momentos da história para produzir os seus trabalhos. Essa obra é uma obra muito conhecida, que é a Demoiselles d'Avignon, e ela foi feita lá em 1907, e ela mostra então essas figuras, esses corpos, de uma maneira bem angulosa, bem geometrizada. E era isso que esses artistas faziam. As partes dos corpos parecem cacos de espelhos estilhaçados. Triângulos e losangos compõem a imagem e eles buscam trazer uma imagem bidimensional, né? Então a gente não vê aquele volume que os artistas lá do Renascimento buscavam para mostrar uma imagem bem realista. A gente vê algo mais bidimensional, mais chapado, que a gente chama. E aí, então, esse é o movimento cubista. Certo? Vamos lá. Lembrando que o Picasso não foi o único artista desse movimento, tá? A gente vê também representações de instrumentos musicais em algumas obras e o cubismo
futurismo ele fala disso então, dessa deformação da imagem, né? dessa nova forma de se representar uma imagem. Aqui a gente está falando do futurismo, que é um movimento que acontece lá de 1909 a 1919. Então percebam que esses movimentos estéticos eles estão completamente ligados uns aos outros, mas eles têm apelos estéticos diferentes. Aqui no futurismo, o que acontece é um movimento de pós-guerra, né? A guerra aconteceu lá em 1914, então esse movimento ele acontece até 1919, onde muitas indústrias estavam sendo construídas. O mundo de uma maneira geral estava se industrializando, né? Estava se fabricação de carros, indústrias, produtos, enfim, de uma certa forma o mundo estava evoluindo de maneira mais tecnológica, ainda não como é hoje, óbvio, mas houve uma transformação social, dentro do contexto social que eles viviam. E aí os artistas refletem isso no futurismo. Tem uma forte relação com o cubismo, que é um movimento estético anterior a ele, como vocês podem perceber, mas o futurismo em si, ele demonstra nos seus trabalhos, e lá na apostila de vocês, na página 11, tem uma obra bem bacana também, ele fala um pouco disso. A temática dele tem relação aí com a fumaça, com a poluição, com novas construções, enfim. Tem um apelo social muito forte, esse movimento futurista. E aí então, o Marinetti, que foi o artista que começa todo esse movimento, né, idealiza todo esse movimento futurista, ele era contra tudo que fosse velho, contra toda a tradição artística da qual a Itália foi berço, né, por exemplo, o Renascimento. Então ele era a favor de novidades que naquela época eram representadas pelas máquinas, pelos ruídos, pela fumaça que ela gerava. E os futuristas foram influenciados pelos cubistas, mas acrescentavam movimentos a elas. Então tem muito movimento aí nessas obras futuristas. Como se a velocidade dos carros, a dinâmica acelerada da vida moderna aparecessem nas telas. Esse movimento futurista foi um movimento que aconteceu lá na Itália e foi se difundindo. O abstracionismo acontece então de 1910 a 1914 também, no mesmo momento em que está acontecendo ali o cubismo, enfim. E artistas como Kandinsky trazem então um outro olhar para a arte. E aí a gente percebe como a arte ela vai se modificando, conforme eu falei. E aí para os abstracionistas, a arte ela tinha um papel muito maior em relação à experiência que ela propiciava, né? Quando o artista está desenvolvendo aí essa questão das formas, distribuindo dentro de um espaço ali, algo que não tem uma forma realista, né? Ele tá criando algo novo aqui e aí o artista do abstracionismo ele não dá nenhuma pista do que ele está retratando. Então o que ele vê são formas puras e cores. Então trabalha-se muito com composição quando a gente fala de abstracionismo. E aí entra aquela questão, né, que a gente vai discutir lá na nossa live a respeito da arte, né, daquilo que a gente pode considerar como arte. Então vejam que um artista como Kandinsky, que é um marco aí para o abstracionismo, tal como ele, tem o Mondrian, que foi um dos artistas que eu falei lá no início, que trabalha muito com essa questão a moda, ela se inspira muito nesse artista. Aqui a gente está falando do abstracionismo geométrico do Mondrian, onde ele trabalha com essas formas e as cores puras, né? Então ele não cria formas que não existem. Aqui ele está trabalhando com formas já existentes e criando composições.
E aí a gente observa isso e fica pensando, nossa, mas isso é muito fácil, eu poderia ter feito isso, mas ninguém pensou nisso antes. Então, significa que é algo que gerou um pensamento, que tem toda uma questão estética, uma questão de conceito e de pensamento por trás. Certo? Então, gente, eu dei uma passada muito rápida aqui nessa linha do tempo para a gente rever um pouquinho desses movimentos estéticos que vocês já viram aí durante outras séries que vocês passaram. É muito importante que a gente consiga observar a evolução da arte no sentido de que aqui o Van Gogh já estava trabalhando com matemática que era diferente da clássica, né, onde a gente via pinturas de retratos, pinturas de aristocratas, da mitologia, cenas bíblicas. Aqui o artista ele começa a se desprender de todas essas questões e aí ele vai desenvolvendo uma liberdade tanto na temática quanto na estética da pintura, né? Aqui a gente já está vendo uma pintura de paisagem, aqui a gente vê um retrato de maneira bem mais livre lá com os cubistas, aqui a gente já vê uma cena pintada com uma perspectiva totalmente diferente daquela lá que os nossos amigos renascentistas faziam, uma liberdade muito grande, né? No que diz respeito aqui ao retrato também, com os cubistas, futuristas, e aí a gente vê como a arte ela vai vindo para o abstracionismo. E aí a gente chega aqui, nesse momento onde o abstracionismo se instaura, e aí daqui para frente muita coisa acontece também, né? E é muito importante que a gente veja como a arte vai se desdobrando e como existe espaço para vários estilos e várias expressões. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje a gente fez uma revisão aí a respeito dos movimentos estéticos. Todos esses movimentos estéticos fazem parte desse período que é o período moderno da arte. Então, a modernidade na arte é isso aqui. E aí, junto com todos esses artistas, a moda ela foi se desenvolvendo também e a gente vai vendo isso nas próximas aulas. Um super beijo para vocês e tchau, tchau!